Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Que coisa boa te encontrar aqui. Por favor, irmãos, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu vou insistir. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e fala que bom que você está aqui. Não, se a pessoa for muito bonita, assim, a pessoa que está do seu lado, você fala assim, é maravilhoso ter você aqui. Se for feio, muito feio, você fala assim, Deus te dê graça, que Ele te deixe bonito por dentro. Aleluia, como é bom ser igreja, irmãos, como é bom. Obrigado, viu, gente? Até quando dá um errinho aqui, o nosso povo rapidamente ajusta, conserta. Seu José vem aqui, faz uma bagunça, e eu fico tão feliz, irmãos, que louvor abençoado. Cadê o pessoal do louvor? Meu Deus, vocês são maravilhosos, obrigado por ter se dedicado assim. Não tem uma unção mesmo nesse louvor? Deus tem dado graça para o nosso povo, cada voluntário que está aqui. Nós louvamos a Deus pela sua vida, e você que quer servir, irmão, nessa casa, procure aí a nossa liderança, porque tem sempre um lugarzinho aí para você também servir junto com a gente. Irmãos, eu estou tão feliz, assim, estava com saudade dos irmãos, estou voltando aí de uma viagem missionária e uma viagem tão poderosa. Olha, irmãos, eu vim assim avisando os irmãos, né? Eu estou indo, na outra semana nós estamos indo. E eu pensei, eu tinha uma expectativa, mas olha, Deus nos surpreendeu. É muito mais do que eu estava esperando, sabe, irmãos? É tão estranho, é tão esquisito. A gente está aqui em Laranjeiras do Sul, está aqui sonhando, né, em ver Deus fazendo algo na nossa terra, na nossa cidade, aqui no interior, e de repente ver assim o Senhor nos enviando como flechas aí pelas nações. E eu fiquei tão feliz de ver o que Deus está fazendo na Europa, sabe, irmãos? Nós ficamos por lá uns 10 dias. Eu fui acompanhado de 3 pastores que foram comigo. E foi maravilhoso. Começamos ali por Portugal, chegamos ali para ministrar numa igreja que tem crescido, mas assim de uma forma assustadora. Sabe, hoje nós estamos iniciando, novembro, o mês do fogo, amém? Esse será o mês do fogo na sua vida. E eu quero afirmar algo aqui, a Europa está pegando fogo, há um avivamento de Deus invadindo a Europa. Quando você ouvir alguém dizendo assim, a Europa é fria, a Europa é pós-cristã, lá na Europa, assim, eles perderam o time, Deus já não está nem lá mais, diga para essa pessoa, não é verdade. Nós temos um povo lá, um povo que está lá lutando, orando, pregando o evangelho, que coisa linda. Encontramos uma igreja assim, crescente ali em Portugal. Primeiro nós passamos ali em Póvoa do Varzim, uma igreja linda de amigos nossos, alguns aqui já até conhecem essa igreja, foi muito legal. Essa igreja, você vai entender no final, essa igreja não estava no nosso roteiro, mas nós entendemos de Deus que deveríamos passar por lá. Ministrei nessa igreja no domingo retrasado, eu ministrei lá nessa igreja de manhã. Eu cheguei em Portugal 9h15 da manhã do sábado, e 10h15, 10h30 eu já estava ministrando nessa igreja no sábado, e depois também ministrei o domingo lá. Mas Deus tinha um plano naquele lugar que a gente não sabia. De lá fomos para Alemanha, encontramos lá os nossos irmãos, Paulo Balmer, a Michele, a Olivia, o Theo. Gente, Deus está fazendo algo lindo lá na Alemanha, lá em Siegburg, uma cidadezinha que fica próxima à Colônia, que fica 1 hora de Frankfurt, ou seja, estão ali perto da capital. Mas sabe, irmãos, a igreja lá é uma igreja de portugueses, de alemães, de russos, e Deus está fazendo algo maravilhoso através dos nossos irmãos. Gente que estava aqui com a gente outro dia, agora está lá pastoreando na Alemanha. De lá nós ainda fomos conhecer um país muito pequenininho chamado Luxemburgo, passamos pela França, mas depois fomos até a Itália. Encontramos os nossos irmãos que estão lá em Lecco. Lecco é uma cidadezinha pequenininha, 40 quilômetros de Milão. Tivemos ali vendo a graça de Jesus naquele lugar. Italianos encontrando Jesus. Veja só que maravilhoso. É claro que sempre tem brasileiro. Irmão, tem brasileiro em todo lugar. E tem paranaense em todo lugar também. Eu cheguei a essa conclusão. E aí estava lá um grupo lindo na Itália também, vivendo o avivamento. Depois fomos encontrar os nossos irmãos em Braga, encontramos os nossos irmãos em Barcelos, o Luan, a Vanessa, a Sofia, o Emanuel,
Estava lá também a Alice. Pensa que delícia foi rever esses irmãos, né? Os últimos que foram daqui, eles estão há 9 meses lá em Barcelos. E de Barcelos ainda, nós descemos para ministrar numa cidade chamada Faro, lá no sul. E fomos visitar a mais nova plantação de igreja da Rede Zoe, numa cidadezinha já a 5 quilômetros da Espanha, chamada Vila Real de Santo Antônio. Está do lado da Espanha, esperando a documentação para começarmos a Zoe também na Espanha e logo, logo, Zoe em Sevilha. Sabe, irmãos, nós estávamos orando por tudo, todo o tempo orando, pedindo graça de Deus e assim que Ele nos desse sinais. Lembra que eu falei que eu passei primeiro em Póvoa do Varzim? Ali perto de Porto, assim, era uma agenda que estava na agenda de Deus, mas eu não sabia. Ministramos lá no domingo. Viajamos por muitos lugares. Na quinta-feira, nós estamos em Barcelos. Eu vou contar só um testemunho para você ver o que Deus está fazendo lá. E aí, quinta-feira, nós estamos em Barcelos. Passeamos ali com o Luan, com a Vanessa. E aí, um dia de manhã, acho que sexta-feira, nós falamos assim, vamos orar, porque nós sabemos que Deus já preparou os filhos da paz. Deus me deu uma palavra assim, existem filhos da paz aqui em Barcelos, e eles estão esperando, e quando a gente se encontrar, nós vamos saber. E aí nós oramos de manhã, saímos para passear na cidade, fomos fazer um ato profético na fonte de água ali da cidade, e também onde a cidade começou, no início da cidade, oramos, fizemos atos proféticos, declaramos ali, aí parecia que nada tinha acontecido, e nós saímos, um pessoal estava ali, foi mais à frente, e eu falei, olha, eu vou tomar um café, enquanto vocês vão andar aí, eu vou tomar um café. Entrei numa padaria, não tinha o pastelzinho de Belém que eu queria comer, aí eu falei, vou na outra, e troquei de padaria. E aí quando eu estou nessa outra padaria, sentado ali tomando um café, o pessoal foi voltando, e de repente eu escutei assim, com licença, com licença. Eu não olhei, né? Sou um homem casado. Sueli falou, me ensinou. Com licença, e eu olhei, a mulher da padaria estava assim, bem pertinho, e ela falou, você por acaso é o pastor Cezinho? Eu tomei um susto, irmão, porque eu cheguei a ficar em pé, tipo que eu estivesse sendo abordado pela polícia. Eu fiquei em pé e eu falei, sou. E ela falou, eu não acredito, vem aqui. A outra funcionária, olha só, a outra funcionária que estava ali, a gerente da padaria, uma semana antes, ou menos de uma semana, ela conversou com o seu marido. Eles estão lá em Portugal já há um bom tempo. E ela conversou com o marido e falou assim, olha, não dá mais, a gente precisa de uma igreja, nós precisamos de um lugar para congregar. E nós queremos uma igreja avivada. Vamos procurar na internet? Eles procuraram na internet. Por acaso, eles encontraram a igreja de Póvoa, que eu estava indo pregar, muito assim, aleatoriamente, se os irmãos me entendem. E eles chegaram lá, e eu estava ministrando lá, nesse domingo de manhã, e aí eles disseram, olha, quem dera Deus nos desse condições de ter uma igreja assim lá em Barcelos. E aí, depois de uma semana quase, eu estou dentro da padaria com essa mulher, e ela fala, pastor, eu estou aqui com o seu livro. Você acha que pode ser isso uma coincidência, irmão? Tem a foto eu até tirei uma foto com ela, essa é a irmã da padaria, Fabiana, o nome dela, se eu não me engano, e ela falou, pastor, eu estou com o seu livro aqui, e eu queria pedir, será que não tem como a gente ter uma igreja aqui em Barcelos? E ela falou mais, ela falou assim, olha, eu gosto de célula, será que não tem célula para começar aqui em Barcelos? Eu falei, Vanessa, não tem como ficar mais na cara que isso é só nariz, né? E a Vanessa já abordou ela, falou, você vai ser minha primeira discípula, e nós estamos começando então um movimento. Ela falou, meu marido também quer, Luan já vai atrás desse homem. Sabe, irmãos, foi só assim, um aperitivo, Deus deixando a gente ver que Ele está conosco, que Ele está se movendo, o fogo de Deus invade o Brasil, o fogo de Deus invade as nações, porque Ele é soberano, amém? É Ele quem decide, é Ele quem muda os tempos e as estações, é Ele quem estabelece reis e governos, Ele é maravilhoso. Então a gente sai do interiorzinho, Luan e Vanessa, seus filhinhos, vão lá para Barcelos, parece que não tem nada acontecendo, e de repente, Deus prepara um filho da paz, sabe? Daqui a alguns anos nós vamos estar aqui, num incendiários qualquer desse, e vai aparecer aqui a irmã Fabiana contando testemunho
do que Deus está fazendo em Barcelos. A gente vai ver uma igreja linda, porque Deus é maravilhoso. Amém? Você pode glorificar a Deus comigo por causa disso? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Fala para quem está do seu lado, o próximo pode ser você. Pode ser você. Deus quiser, ano que vem nós vamos fazer um encontro com Deus lá na Europa. Você vai comigo para lá. Deus quiser, nós vamos fazer um treinamento para todos aqueles que desejam ser plantadores de igrejas. E você vai ser treinado, preparado para saber o que fazer já, para quando o Senhor te chamar para as nações, você poder ir a um fogo de Deus invadindo as nações. Irmãos, começou o mês de novembro. Mês de novembro para nós é o mês do fogo. A pastora Silvana entendeu de Deus de fazer um movimento de 21 dias de jejum e fogo. Ela está dizendo, quem quer queimar, vamos lá. E você que deseja, lá atrás, depois do final do culto, você pode entrar ali, pegar um QR Code e entrar no grupo, tem um grupo de WhatsApp, eu estou lá nesse grupo. A gente está jejuando, escolhendo algo assim para fazer um propósito, 21 dias, porque nós queremos queimar. Novembro, a gente sempre está falando de fogo, porque para nós é algo marcante, o Incendiários, no nosso congresso, que agora acho que são 13 anos, talvez, Hanna, não tenho certeza, mas acho que 13 anos de congresso Incendiários. Mas não é só por isso. Nós, assim, não queremos só falar de congresso Incendiários, mas nós queremos ver esse fogo de Deus na nossa vida em todas as áreas, não só no congresso, mas todos os dias. Então nós oramos a Deus e entendemos que poderíamos fazer o mês todo falando do fogo. O fogo de Deus está na Bíblia toda. Você vai encontrar esse fogo lá em Gênesis, você vai encontrar esse fogo em Êxodo, com a presença de Deus. Esse fogo aparece lá quando Isaías se encontra com a glória e ele vê um fogo que vem e toca a sua língua e o santifica. Esse fogo aparece em toda a história bíblica e quando chega João Batista, ele diz, gente, tem uma coisa, eu batizei vocês com água, mas vem aquele que é maior do que eu e ele vos batizará com fogo. Diga comigo, fogo. E aí quando você vê Jesus agora se movendo com fogo pela terra e de repente ele faz uma promessa, se preparem porque o meu Espírito vai tomar conta de vocês. Em Apocalipse e agora em Atos no capítulo 2, o fogo que estava em Jesus agora vem sobre cada crente, cada pessoa. E a Bíblia nos ensina em Atos capítulo 2 que há uma porção de fogo para cada um de nós. Amém? A Bíblia diz que sobre cada cabeça daqueles irmãos que estavam lá no cenáculo, sobre cada um houve uma labareda de fogo. Dá uma olhada aí para o seu irmão, vê se tem uma labareda na cabeça dele, passa a mão assim, ó. Acho até que tem. Tem uns que tem aqui as auréolas de anjo, tem uns que estão até brilhando a cabeça, né? Parece que é fogo, é só a careca dele mesmo. Mas tem uma porção de fogo para cada crente, e tem uma porção de fogo para você. Amém? Bom, durante todo o mês nós vamos falar de fogo. Os muitos aspectos do fogo de Deus. Mas hoje nós queremos começar falando sobre um aspecto que talvez não seja o mais legal. Talvez não seja aquele que você deseja ouvir. Mas hoje nós vamos começar. Eu queria sim, irmãos, poder começar falando de outra coisa. Mas sabe, nós vamos começar hoje falando sobre o fogo de Deus que nos prova. O fogo de Deus que testa a gente e que prova o nosso coração. Fogo das provações. Abra sua Bíblia comigo então. Nós vamos ler 1 de Pedro no capítulo 1. E depois nós vamos ler Daniel capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 1. E depois nós leremos também Daniel capítulo 3. Louvado seja Deus. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração aqui. Tá bom? Desarma aí. A pastora Silvana falou isso aqui no começo. Orou assim, né? Que todo o nosso preconceito caia. Baixa a guarda. Deixa o Espírito de Deus falar com você agora. 1 de Pedro. Pedro está falando sobre a bênção, a alegria da salvação. Pedro está falando sobre como nós somos alcançados, sobre como Jesus nos deu uma nova esperança, nos regenerou para uma nova vida,
Pedro está descrevendo a vida com Deus. Aqueles que foram salvos, aqueles que foram alcançados pela graça. Você foi alcançado pela graça de Jesus, amém? Você é um homem de Deus salvo, uma mulher de Deus salva, aleluia. Pedro vai descrevendo aqui a gente, mas no capítulo 1, no verso 6, ele fala assim: na qual vos alegrais grandemente, embora agora, ainda por algum tempo, vocês precisam suportar grandes provações, para que a prova da vossa fé, é o 7? Elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. E olha o que ele diz: e isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Olha o que ele está dizendo: por mais que você tenha salvação, por mais que você tenha uma nova vida em Cristo, por mais que você tenha recebido, assim, e se tornou uma nova criatura, ainda assim, é necessário que passe por grandes provações. E ele explica por quê. Você vai passar por grandes provações, porque não há um caminho de tornar você melhor, não há um outro caminho, o caminho é esse mesmo. Você vai ser provado no fogo, e o fogo vai tornar ainda mais precioso aquilo que você carrega. E Cristo vai ser glorificado. Eu acho interessante que o final é: Cristo vai ser glorificado. De acordo com a sua reação, Cristo será glorificado. Amém? Agora Daniel no capítulo 3. Esse texto é super conhecido e você conhece essa história, deve ter contado ela já para os seus filhos, já ouviu ela de muitas maneiras. Daniel capítulo 3 fala da fornalha ardente. Fala aqui de Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles meninos que foram lançados numa fornalha. Então no capítulo 3, eu vou ler aqui alguns versículos, e ele diz assim, lá no verso 13: então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles então trouxeram esses homens perante o rei. E Nabucodonosor falou e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, fala para mim, vocês não servem os meus deuses e nem adoram a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos ao ouvir o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério, do xilofone e todos os tipos de música, e se nessa hora vocês se prostrarem, eu vou salvar vocês. Mas se não, vocês serão lançados na mesma hora, na fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos? A resposta dos homens de Deus foi: olha, se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, verso 17, Ele é capaz de nos livrar da fornalha. E Ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se Ele não fizer isso, saiba tu, ó rei, que nós não serviremos os teus deuses e nem adoraremos uma imagem dourada que se ergueu por aí. Isso não vai acontecer. Então a Bíblia diz que eles foram lançados naquela fornalha. A Bíblia fala que eles foram lançados amarrados dentro daquela fornalha. E de repente o rei começa a observar que ao invés de 3 tem 4 lá dentro. E eles já não estão mais amarrados, eles estão agora soltos ali dentro. Lá no verso 24 ele fala: viu, nós não lançamos lá dentro 3 homens amarrados no meio do fogo? E eles responderam sim. Ele falou: mas eu estou vendo 4 homens soltos e eles não estão amarrados. E eles passeiam no meio do fogo e eles não têm ferimento. E tem uma coisa estranha: a forma do quarto é semelhante ao do Filho de Deus, aleluia. Então Nabucodonosor se aproximou ali da fornalha, chamou eles, falou: sai daí, vem para cá, vem para fora. E eles vieram, e a Bíblia diz que neles não havia nem um sinal de fogo, nem um fio da sua cabeça havia sido chamuscado. Os seus casacos não mudaram, e não havia neles cheiro de fumaça. Aleluia. Bom, você conhece o texto.
A gente pode depois ler ele inteiro lá em casa. Mas eu quero orar com você nessa hora mais uma vez. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Essa é a sua palavra viva e eficaz. E nós entendemos que ela por si já tem todo o poder para transformar a nossa vida. O Senhor não precisa da minha pregação. O Senhor não precisa de um pastor explicando a sua palavra. A verdade é que o teu Espírito Santo é quem revela nos corações aquilo que precisamos. Mas nessa noite nós te pedimos, em nome de Jesus, usa-nos, ó Deus, para ministrar aos irmãos. Fala através da minha boca e usa-me, ó Deus, para que a sua voz chegue em cada coração aqui de maneira tão clara, tão poderosa, que não haja como não aplicar isso na nossa vida. Eu oro em nome de Jesus para que toda distração e todos os outros sons se calem agora, para que ao som da sua poderosa voz, a gente seja completamente transformado. Em nome de Jesus, Senhor, ministra a nossa vida. Amém. O fogo das provações. O tema da nossa mensagem é o fogo das provações. Sabe, irmãos, eu queria começar aqui falando para os irmãos sobre o fogo do avivamento. Eu queria começar aqui falando sobre o fogo dos dons, o fogo que nos anima, o fogo que nos inspira, o fogo que nos envia. E nós vamos falar disso durante todo esse mês, mas não tem como a gente falar disso sem antes falar do fogo das provações. A verdade é que em todo avivamento, em todo ambiente onde o fogo de Deus tomou conta, a presença de Deus invade, onde o fogo de Deus se transforma em algo que impulsiona os irmãos a pregar o Evangelho, a viver um Evangelho genuíno. A verdade é que toda vez que isso acontece, isso vem precedido de uma grande prova, de um grande teste. Você olha para a história bíblica e você vai ver que antes do fogo de Deus invadir ali Moisés e ele se transformar no homem que ele foi, antes disso ele passa 40 anos sendo testado na fornalha do deserto. É muito legal ver o grande profeta Elias, o fogo de Deus que vem do céu, e todos estão dizendo, só o Senhor é Deus, mas se a gente perceber, antes disso, tem uma fornalha ardente. Esse homem está encarando 450 profetas, ele está sozinho, ele está numa situação de risco, ele está numa fornalha ardente. É muito bom quando a gente olha para a história bíblica, ver Jesus fazendo o que fez, milagres e coisas que nos marcam, e as palavras dele, mas a verdade é que o início do ministério de Jesus foi 40 dias numa fornalha no deserto, sendo forjado. E essa é a verdade. Nós precisamos do fogo da provação na nossa vida, o fogo da crise, o fogo do teste, o fogo de Deus que nos forja em ambientes que a gente não gostaria de estar. Sabe, irmãos, a maioria dos lugares onde você e eu somos provados, testados, forjados para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, são ambientes que a gente não quer ir. São situações que nós não gostaríamos de viver. Eu acho maravilhoso, porque a vida com Deus ela é maravilhosa. É maravilhoso olhar para o texto bíblico e ver assim, como a Bíblia nos mostra homens de Deus rompendo, vivendo milagres, vivendo assim, sinais, maravilhas, e rompendo e vencendo. Mas se fosse só isso, a gente podia então mudar o nosso discurso aqui nessa noite, mas não é só isso. Sabe, irmãos, há uma teologia triunfalista que eu chamo de uma pseudo-teologia. Não é bem uma teologia, mas essa teologia triunfalista, ela garante que quando você está em Cristo, a sua vida é só de glória em glória, só há vitória. E se você está em uma situação de prova, de crise, então é sinal de que você está em pecado. É isso que essa teologia diz. Só que essa teologia não é bíblica. Essa teologia não é a teologia de Jesus. Porque a teologia de Jesus é a teologia da fé que suporta as piores provações que alguém pode passar. Quando a gente olha para Hebreus capítulo 11, por exemplo, nós falamos muito sobre essa fé aqui durante esses dias, o mês passado. A fé que vem, a Bíblia diz, pela fé esse aqui rompeu, e pela fé esse aqui então rompeu, ele viveu vitórias, e pela fé, e a Bíblia vai falando de muitas vitórias que pela fé homens e mulheres experimentaram.
Mas quando chega lá no verso 34, ele usa uma expressão: pela fé, pela mesma fé, esses homens precisaram apagar a força do fogo. Olha o que ele está dizendo: haverá um momento em que nós vamos precisar de fé para suportar fornalhas. Vai haver um momento em que nós vamos precisar de fé para suportar o luto, para suportar a dor, para suportar a traição, para suportar algumas coisas que a gente pensou que a fé ia nos tornar imune. Mas a fé não nos torna imune. A fé não nos livra da dor. A fé nos garante um caminho em meio a ela. Então, Hebreus capítulo 11, verso 34 fala: pela fé, esses homens apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, e da fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram. E ele diz: alguns foram torturados, outros foram açoitados, e outros viveram escárnios, e outros em cadeias, e outros em prisões, e outros foram apedrejados, e outros foram cerrados ao meio, outros foram torturados, mortos ao fio da espada. Eles andaram desamparados, aflitos, maltratados. Ouça isso, irmãos, essas pessoas viveram pela fé suas fornalhas. Ou não é uma grande prova alguém ser cerrado ao meio, alguém ser morto ao fio da espada? E tudo isso está em Hebreus 11, o lugar onde nós falamos: ali estão os heróis da fé. Só que os heróis da fé não estão sempre triunfando. Alguns foram mortos ao fio da espada, e eles precisaram suportar as fornalhas da vida. Sabe, irmãos, uma das partes mais difíceis do cristianismo é descobrir que há um fogo que nos prova, há um fogo que nos testa, que o nosso Deus vai permitir que fornalhas ardentes surjam nas nossas vidas. Eu estou falando com você que hoje está aqui questionando: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa crise na minha vida? Por que dessa dor? Por que dessa situação? Por que eu oro, eu venho na igreja, eu dou o dízimo, eu faço tudo certinho? Por quê? E há uma razão. A razão é: Deus te ama e Ele quer te promover. E não há outro caminho a não ser te levar pelo fogo. E a Bíblia vai dizer, Pedro nos avisou, 1 de Pedro capítulo 4, verso 12, ele diz: amados. Ô, irmão, sempre que alguém começar com amado, pode esperar que não vai vir coisa boa depois. Já viu a pessoa que fala querida? Já viu? Nunca é sobre uma grande querida. Amados, ele começa assim: amados, não estranheis o fogo ardente que vos prova. Como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Quem está falando isso? Pedro. Pedro é o cara que, quando ele aceita Jesus, ele falou: pronto, agora é só pescaria maravilhosa. Ele vai procurar Jesus, tem que pagar minhas contas, estou devendo o imposto. E Jesus fala: vai pescar. Ei, Pedro está achando que a coisa ia ser maravilhosa, no final ele está fugindo. Ei, os discípulos de Jesus acreditavam que ia ser tudo assim, um mar de rosas. E a verdade é que isso não vai acontecer. Pedro está dizendo: gente, vai acontecer o seguinte: você vai ser levado para um lugar de purificação. Essa palavra, fogo ardente, no grego é a palavra purosis, de purificação. Purosis é o lugar onde o ouro, a prata é colocado e é aquecido. Ele diz: não estranheis quando você for colocado num fogo ardente. Não estranha não, o que está acontecendo é normal. Você vai passar por isso e do outro lado você vai sair um crente mais parecido com Jesus ainda. Não é para te matar, não é para te destruir. E você veio aqui hoje pedindo a Deus: me livra, me livra. E Ele está dizendo: eu vou tratar você dentro da fornalha, fique tranquilo. Eu estou com você nesse ambiente. Então a Bíblia diz que Isaías também nos avisou. Isaías capítulo 43, no verso 1 ao verso 3, eu também acho engraçado, porque ele também faz uma introdução muito diferente. A introdução de Isaías é assim, ó: mas agora sim diz o Senhor que te criou, o Deus que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Fala assim comigo assim: eu sou de Jesus. Ele falou, amém? Agora toda essa introdução que ele fala assim: não temas, eu te remi, eu te escolhi, eu te comprei, e você é meu, aleluia. Você fala: pronto, estou no colo do Pai, nenhum mal vai acontecer comigo. Aí ele completa:
quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando passar pelo fogo, ele não te queimará. É interessante que Isaías não usou a expressão se passares pelo fogo, ou se passares pelas águas. Ele está dizendo quando. Então olhe para quem está do seu lado e fala assim, não é se, é quando, porque vai acontecer. Talvez você já está passando agora mesmo, a sua provação, a sua dor, a sua crise. Todos nós passamos por isso, sim ou não? Sabe, irmãos, quando eu estava orando por essa mensagem, eu comecei a me lembrar de algumas situações em que eu questionei muito a Deus, em que eu perguntei muito, será mesmo que o Senhor está comigo? Já percebeu, irmãos, que quando a gente está passando as nossas fornalhas, a gente faz as piores perguntas? Já percebeu? Momento difícil, a gente está assim para Deus, até quando isso aí vai durar? O Senhor não está me ouvindo, não? Você já viu crente que faz birra com Deus? Tem crente que faz birra com Deus. E também eu faço tudo certo, o Senhor nem olha para mim. Esse povo que faz tudo errado, parece que só está prosperando, e eu que sou tão bonzinho, sou até evangélico. Meu Deus do céu, a gente faz as piores perguntas para Deus. Até quando? O Senhor está mesmo me ouvindo? Será mesmo que o Senhor existe? Já viu crente passando por luta e perguntando, onde foi que eu errei? O que eu posso fazer? Qual sacrifício eu posso fazer para sair dessa crise? Eu faço tudo certinho, por quê? Por quê? Sabe, irmãos, eu e Suelen, nós casamos dia 13 de janeiro. E no dia 4 de fevereiro, nós assumimos a primeira igreja já, como pastores lá em Cornélio Procópio. Então assim, o início da nossa, nós casamos, saímos de lua de mel, voltamos e já fizemos a mudança para Cornélio Procópio. Então a nossa vida foi muito misturada, o início de ministério, o início de casamento, mas assim, eu estou ali super empolgado, casado com a mulher da minha vida e vivendo o ministério, chamado que Deus me chamou para viver. Nós estávamos vivendo isso. Mas na minha cabeça, irmãos, eu tinha recebido tantas palavras de Deus, eu tinha recebido assim tanta profecia que esse tempo seria maravilhoso e que Deus ia fazer e usar a gente, que eu estava pensando assim, pronto, agora começou, casado, ministério, vai ser assim uma glória maravilhosa, o que tinha de ruim já vivi, agora vai ser só glória, aleluia. Mas sabe, irmãos, eu não me lembro quantas vezes nesse começo eu pensei em desistir, eu nem me lembro. Esses dias um tempo atrás eu fui a um podcast e a pessoa perguntou assim para mim, pastor, passou pela sua cabeça assim, de longe, desistir? E eu falei, você pergunta hoje? É de hoje que você está falando? Que é isso? Eu pensei, foi muitas vezes. Eu já pensei em desistir de tudo. Porque a gente começa a questionar. Quando a dor vem, quando a crise vem, quando a fornalha chega, irmão, a gente fala dela, a gente vem aqui no culto e fala, tem fornalha, a gente olha para a Bíblia e fala, tem fornalha, mas quando é com a gente? Quando é com o outro, a gente até fala assim, Deus vai dar graça, vou jejuar com você, mas quando é com a gente questiona demais. Eu me lembro, estava contando hoje de tarde para a Suelen, estava lembrando, um dia em que eu cheguei em casa, e Suelen, toda cuidadosa, veio falar comigo, e ela falou, Cezinha, acabou o dinheiro. E eu falei, estou sabendo. Quando acaba a gente fica sabendo, né? E ela falou, só que acabou e não tem mais nem o que comer aqui em casa também. E a gente tinha feito um voto que a gente não ia ficar ligando para ninguém. E que se faltasse, a gente ia entender que Deus queria trabalhar no nosso coração. Fizemos esse voto, mas sabe, irmãos, eu arrependi de ter feito o voto. Eu queria ligar para alguém naquela hora. Ele falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, tem aquela latinha, sempre tem um dinheirinho lá. E aí nós fomos lá, mas a gente já tinha ido na latinha uns dias antes. Então não tinha nada lá. E aí tinha umas moedinhas, Suelen contou, nós juntamos aquela moeda, oramos a Deus para multiplicar, não multiplicou. E nós fomos até a padaria, né? E Suelen falou, nós vamos comprar o que der de pão e nós vamos passar do jeito que Deus quiser. Irmãos, é claro que fica bonito contar aqui para os irmãos,
Sabe, eu queria poder falar assim para você, cheguei na padaria e tinha um irmão lá e falou, não, meu servo, vou te dar do bom e do melhor. Não tinha nem um irmão desse lá, irmão. Compramos aquele pão e comemos ele seco o resto da semana, assim, sem entender. Eu perguntava, mas o senhor não me chamou? Mas não foi o senhor que me colocou nesse negócio? Não era o normal o senhor sustentar a gente? Não era sobre isso que era o ministério? Eu lembro que naqueles dias eu fui para um retiro, e era um retiro de pastores, eu estava super desanimado, super questionando chamado, ministério, com dó da Suelen, pensando, meu Deus, fui tirar essa menina da casa dela, e agora olha aí, comendo pão. E aí, nesse retiro, logo que eu entrei, uma mulher, uma profetisa, ela veio na minha direção, e ela veio, e ela me olhava e dizia, ela falava meio espanhol, e ela falava, uau, eu estou vendo, e ela pegava a minha mão, erguia, e dizia, uma grande espada, uma espada enorme, é uma espada que vai até ali. Eu dizia, que viagem é essa dessa mulher aí? E ela falava, é autoridade, Deus está te dando autoridade. E eu dizia, não, eu pensava, né? Eu dizia, você está nem sabendo, eu vou voltar para casa, nós mal temos pão para comer. Se fosse mesmo, eu devia estar muito melhor. E ela falava disso, autoridade. Você questiona, mas eu estou te dando autoridade. E aí ela completou, e para você saber que sou eu. Para você saber que sou eu. Eu vi quando você chorava por não ter nada, nenhum recurso na sua casa. Eu sabia que era Deus. Mas sabe, irmãos, olhar para um ambiente de luta e acreditar em tudo que Deus vem falando é muito complicado. Voltamos para casa e eu pensei, bom, se Deus falou, agora a situação vai ter mudado. Não mudou nada. E para piorar, uns dias depois, nós sofremos um acidente que quase matou a gente ali naquele lugar. Irmãos, eu não sei se você já passou por isso também. Eu não sei se você chegou a esse pensamento dentro da sua casa, ou lá no seu quarto, ou talvez não teve nem coragem de falar para ninguém, falar o que está acontecendo. Para que tanta coisa acontecendo comigo? Aquela sensação de estar sozinho, a sensação de que não vai dar conta, a frustração, a sensação de olhar e não ter expectativa, a sensação de não ser compreendido. Você teve a sensação que, por mais que eu fale, ninguém vai entender o que eu estou falando? Já teve a sensação de que ninguém consegue compreender o sentimento que eu carrego? E parece que eu estou só, e parece que não há ninguém comigo? Diga para quem está do seu lado, seja bem-vindo à fornalha da provação. Isso é normal. Isso acontece com crente, isso acontece com pastor, isso acontece com gente no mundo também, mas ele não tem a quem recorrer. Mas isso acontece com todo mundo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, ele fala, gente, é o seguinte, ele está escrevendo para uma igreja como nós, ele fala, deixa eu falar um negócio para vocês sobre o evangelho. Está todo mundo esperando, é o nosso pastor, ele tem uma mensagem legal para nós. E ele fala, o evangelho é o seguinte, de todos os lados seremos pressionados. Pai, mas só isso só? Ele fala, é só isso. Você não vai ficar sozinho, você não vai ficar desamparado, você não vai ficar sem esperança, mas a verdade é essa, de todos os lados seremos pressionados. Você vai ser pressionado no seu casamento, você vai ser pressionado na sua saúde, você vai ser pressionado no seu ministério, você vai ser pressionado com seus filhos, família. A questão não é se haverá pressão, a questão é quem está com você nessa fornalha. Paulo está dizendo, nós não estamos sozinhos e isso basta, mas as fornalhas, elas virão. Quantas vezes eu parei para orar e dizer, o Senhor escolheu errado, deveria ter alguém no meu lugar, tem coisa errada. Sabe, irmãos, C.S. Lewis, ele escreveu algo que mexeu comigo, ele diz o seguinte, sabe qual é a razão para Deus nos levar muitas vezes a fornalhas, as provações, as crises, as faltas, as necessidades? Sabe por que tantas vezes esse fogo vai chegar na nossa vida? C.S. Lewis diz o seguinte, nos dias bons, nos prazeres, a voz de Deus sussurra no nosso ouvido. Deus sussurra no meio dos prazeres. Ele está dizendo, ele fala baixinho. É baixinho o som, quando as coisas vão bem.
Ele fala e você escuta, é de longe, é baixo, quando tudo vai legal. Mas ele também diz, o C.S. Lewis, mas quando o sofrimento chega, Deus grita. E o sofrimento, muitas vezes, é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Sabe quando, irmãos, a gente fica atento? Sabe a hora que o nosso ouvido está mais sensível à voz de Deus? A hora da dor. Não há ninguém que esteja buscando mais a Deus do que alguém em sofrimento. Não há ninguém que esteja orando mais do que alguém no meio da sua dor. Quantas vezes, irmãos, eu vejo irmãos que estão na sala de oração, não sai dali, fome, sede, você vai procurar saber? Há uma crise instalada. E eu falo, louvado seja o nome do Senhor. Se serviu para nos aproximar de Deus, então tá bom. C.S. Lewis fala, Deus grita nos nossos ouvidos quando o sofrimento aparece. Me fala aí das vezes que você ouviu a voz de Deus, as últimas experiências que você teve com Ele, e perceba se não tem a ver com dor, sofrimento, ambientes em que você se sentiu sozinho e Deus apresentou a sua mão nesse lugar. Essa é a verdade, irmãos. Nós, cristãos, vamos passar por fornalhas de provações. Provérbios, no capítulo 17, no verso 3, a Bíblia diz assim, o crisol é para a prata. O crisol é aquele potinho que o ourives coloca ali a prata para tirar a sua sujeira. O crisol, aquilo que esquenta, que ferve, é para a prata. E o fogo é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Mais uma vez ele está dizendo, vai acontecer, vai queimar, vai esquentar, vai vir fogo. E não vai ser o fogo para te encher de dom, não vai ser o fogo para te animar, não vai ser o fogo para você orar em línguas, vai ser o fogo para purificar o seu coração, para revelar a impureza que existia e que você nem percebia. Um ambiente melhor para mostrar aquilo que estava no nosso coração escondido do que o fogo. Pedro vai dizer, olha, o fogo vai provando e vai tornando cada vez melhor, vai tornando você um ouro refinado. A história da fornalha, que nós lemos aqui em Daniel capítulo 3, uma história tão conhecida, e mais uma vez eu quero insistir, irmãos, eu não vim aqui trazer nenhuma novidade para você. Tudo que eu estou falando aqui você já sabe, eu vim aqui repetir coisas que, de forma pedagógica, a Bíblia nos manda repetir. A história da fornalha é uma história que todos nós conhecemos. Mas a história da fornalha é também uma história de um Deus bom, que permite homens fiéis passarem por provas de fogo. Não é a história de um Deus mau, jogando no fogo quem não se comporta. Mas o contrário, a história de um Deus bom, que por ser bom, Ele toma homens e mulheres fiéis e os coloca em provações para que eles se transformem em pessoas ainda mais parecidas com Jesus. Para que a prova da vossa fé transforme em algo mais valioso e redunde no final a glória de Deus. Deixa eu te perguntar, você está pronto a enfrentar uma fornalha se isso glorificar o nome de Deus? Você está pronto a experimentar uma dor? Escute isso, irmãos, porque essa resposta pode mudar a sua vida. Você está pronto para experimentar uma prova que te habilita a glorificar a Deus toda vez que você conta ela, porque você passou por ela, porque você experimentou aquilo e você honrou a Deus no meio daquilo? O nosso livro, talvez o livro mais vendido dos que nós escrevemos, é o Espetáculo de Deus, e eu sempre digo, o livro que eu não queria ter escrito. Mas aquela dor, aquela prova, aquele fogo, nos transformou em alguém mais parecido com Jesus, e no final, tantas pessoas estão podendo ver a glória de Deus através disso. Você está pronto? Você está pronto para usar as fornalhas que Deus tem permitido na sua vida e dizer, ei, ainda que eu não queira passar por isso, Senhor, eu aceito para que o seu nome seja glorificado, exaltado seja o Senhor no meio da minha dor e na minha aflição. Uma das mensagens mais poderosas que eu ouvi na minha vida foi do pastor Bill Johnson, no domingo seguinte à morte da sua esposa. Domingo seguinte à morte da sua esposa, ele foi pregar, ninguém estava esperando, e ele sobe no púlpito. E a mensagem dele foi muito simples. Ele falou, no céu não há dor, no céu não há lágrima, no céu não vai haver enfermidade, no céu não tem câncer. A mulher dele tinha falecido por causa de um câncer.
Mas ele disse, então no céu eu não vou ter a chance de honrar a Deus no meio da dor, porque lá não vai ter dor. Eu só tenho um lugar para honrar a Deus no meio da crise, no meio da dor, no meio da traição, no meio da aflição, no meio da falta, da escassez, só um lugar, que é agora. E se você não conseguir fazer isso agora, você não vai fazer nunca mais, porque no céu não vai dar tempo, no céu não vai ter possibilidade. A Bíblia está nos ensinando, através dessa fornalha, que um Deus bom pode pegar pessoas boas e permitir que elas vão para uma fornalha de aflição, em ambientes que elas não gostariam de ir. Aqueles meninos não eram pecadores, aqueles meninos não eram pessoas sem vergonha, gente que estava vivendo assim de qualquer jeito. Você conhece a história? Esses meninos estão vivendo em Jerusalém. Nabucodonosor sitiou Jerusalém, foi para lá e ele tinha um objetivo. O inimigo tem. Ele foi para lá e falou, traz tudo que tem de valor, traga a linhagem real para mim e procura jovens, habilidosos, gente que saiba se comportar dentro do reino, gente que consiga viver comigo no palácio, gente inteligente, e traz. E no meio, então, foi levado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses meninos estão se destacando lá, agora na Babilônia. Eles são meninos bons. E a fornalha houve na vida deles, não por infidelidade, pelo contrário, por serem fiéis a Deus. Então essa história, Deus, eu estou sendo tão fiel, por quê? Ele está dizendo para você, exatamente porque você é fiel. Com o infiel eu não posso, o infiel me desonra na fornalha, mas você não, você vai me honrar no meio da sua dor. Quando estiver faltando, você vai louvar o meu nome. Quando estiver doendo, você vai exaltar o meu nome. Eu te conheço, eu estou te preparando para algo maior. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você vai honrar mesmo ele no meio da dor? Essa é a história da fornalha. Sabe, irmãos, quando a gente está no meio da fornalha, nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. A prova de fogo é de Deus na nossa vida, mas sabe, nós temos que prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, primeira coisa, lembre que durante a sua provação, durante essa fornalha ardente, há algo que vai ser completamente testado, que é a nossa identidade. Diga comigo, identidade. Existem algumas coisas que durante as provações, as fornalhas, nós temos que estar atentos. E uma delas é sobre a nossa identidade. Você percebe que Nabucodonosor, ele questiona algumas coisas com aqueles meninos. Eles falam, vocês não vão entrar na fornalha não? Vocês não vão se prostrar não? Ele fala, não vamos. Ele fala assim, eu vou jogar vocês lá dentro. E quem é o seu Deus para te livrar da minha mão? Você percebe que é uma questão de identidade? Quem é esse Deus e quem são vocês perto de mim? As fornalhas testam a nossa identidade. Sabe, irmãos, o que é que acontece quando a gente entra numa situação de escassez, de dureza, de fogo, de fornalha? O que acontece quando a gente se frustra? Quando acontecem coisas com a gente que a gente fala é injusto, não deveria estar acontecendo comigo? Algumas perguntas diabólicas vêm diante de nós. Será mesmo que Deus está comigo? Será mesmo que Deus está olhando para mim? Será mesmo que esse negócio de Deus não é uma grande invenção? Será? Sabe, irmãos, a questão da identidade, aqueles meninos, eles vêm lá de Jerusalém, eles têm um outro nome. E o rei transforma eles, muda o nome deles. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Ananias passou a se chamar Sadraque. Misael passou a se chamar Mesaque. E Azarias passou a se chamar Abednego. Todos eles agora têm os seus nomes associados com deuses da Babilônia. O que o rei está querendo fazer, o que Nabucodonosor está tentando fazer é, eu quero atingir a sua identidade. Eu quero que você questione quem é você no reino. Eu quero que você questione, será mesmo que eu estou no caminho certo? Será que vale mesmo a pena servir a Deus? E ele vai insistir. Olha aí a fornalha. Valeu a pena servir a Deus? Olha como é que está a sua casa. Olha como é que está a sua família. Ah, valeu mesmo servir a Deus? Eu me lembro de uma vez, um irmão da nossa igreja, que ele foi expulsar um demônio. E enquanto ele estava ali orando, expulsando o demônio, alguém da sua casa ficou possesso.
E quando ele estava aqui expulsando o demônio, essa pessoa da casa dele que está possessa agora, vira para ele endemoniado e fala assim: e aí, valeu a pena ser fiel a Deus? E ele me chamou para contar isso chorando. E eu falei: esse é o ponto-chave de Satanás. Ele vai na identidade. Quando ele leva Jesus para o deserto, Jesus foi para o deserto pelo Espírito Santo, mas quando Satanás está ali tentando ele, a grande tentação, a grande frase é: se você é filho. Se você é filho. Sabe o que acontece na fornalha? A gente começa a questionar. Será que é porque é algum pecado que eu cometi? Será que eu fiz alguma coisa que desagradou Deus? Agora ele está tão nervoso comigo, igual o meu pai era, que me dava aquela surra, aquela sova. E agora eu estou aqui porque Deus está bravo e chateado e ele emburrou. E a gente começa a questionar a identidade do próprio Deus. A gente começa a questionar o nosso relacionamento com Ele. Se é verdadeiro ou se não é. Ouça o que eu estou dizendo. Na fornalha, nós temos que ter coragem de sustentar a identidade que nós temos em Deus. Amém? Sabe qual é a resposta daqueles homens? A resposta é: fica sabendo, rei, que nós não vamos prostrar. Nós não vamos adorar outros deuses. O nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar na fornalha. Fique tranquilo, Ele é poderoso para nos livrar da sua mão. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. E se Ele não fizer, está tudo bem também. É muita maturidade. Irmãos, como eu sonho que nossa geração possa fazer esse tipo de declaração. Eu venho na igreja e eu amo Deus tanto, que se Ele não fizer o que eu estou pedindo, está tudo bem. Eu amo Deus tanto, que se Ele não me livrar dessas dores que eu estou pedindo, está tudo bem. Eu amo tanto a presença dEle, eu sei tanto quem Ele é, o Deus amoroso que Ele é. Paulo falou: me livra do meu espinho. Ele falou: não vou fazer, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça te basta. E Paulo segue caminhando, servindo a Ele, plantando igreja, porque está tudo bem. Eu sei quem eu sou em Deus. Não é porque uma fornalha foi necessária na minha vida que muda quem Ele é, o que muda quem eu sou. Aqueles meninos estão dizendo: está tudo bem. Você será testado e a sua identidade será colocada em xeque. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é um filho, uma filha amada por Deus, e nada vai mudar isso em nome de Jesus. A segunda coisa que a gente tem que ficar atento, irmãos, quando a fornalha ardente chega na nossa vida, é que aquele rei Nabucodonosor, ele fala o seguinte: olha, antes de você se prostrar, eu vou tocar uma música. A gente fala assim sobre isso e reafirma a importância do louvor, da adoração, de como isso pode nos influenciar, de como uma música, de fato, pode influenciar uma geração. Você sabe que tipo de geração se tem pelas músicas que ela canta. Mas sabe, irmãos, aqui não é sobre uma música apenas, apesar de ser sobre música também. Mas ele está dizendo: eu vou tocar um som, haverá um som, sabe? E esse som vai te induzir, vai te levar a se inclinar. Eu vou insistir com esse som. Esse som vai ser repetido muito. Sabe, irmãos, ele usa vários instrumentos. Ele fala o som do saltério, sei lá, uns instrumentos que eu nem sei o que é aquilo ali. Vai tocar, o saltério vai tocar. E quando tocar, você se prostra. Sabe, o que ele está nos dizendo é que durante as nossas fornalhas existem muitos sons e a gente tem que tomar muito cuidado. Há um som recorrente agora na nossa nação. Há um som recorrente nos ambientes onde você trabalha. Há um som insistindo agora: olha, não tem problema, não tem nada a ver, todo mundo faz, para que ser tão certinho assim? Esse som vai insistir. Aqueles homens disseram: pode tocar até morrer, nós não vamos prostrar. Mas sabe, Satanás sabe que se ele insistir com alguns, se ele insistir, se ele colocar aquele namoradinho na vida da adolescente, aquela namoradinha na vida, se ele colocar e ele começar: não tem problema, sexo antes do casamento está tudo bem, só provar uma bebida, só provar uma droga, e se essa pessoa insiste, parece que aquele som leva a se dobrar. Ouça o que eu estou dizendo, você precisa escolher a música que você vai ouvir, porque esse som, o som que você ouve, define a quem você adora. É o que a Bíblia diz. A nossa adoração é determinada pelo som que nós estamos ouvindo. Sabe, aqueles homens estão dizendo: não importa a sua ideologia,
nós não estamos interessados na sua opinião. Pode tocar o que você quiser, pode todo mundo no colégio fazer, pode todo mundo falar dessa forma sobre política, sobre autoridade, pode todo mundo estar falando desse jeito, usar os palavrões. Todo mundo faz. Eu não ligo. Eu estou ouvindo um outro som. É a voz do meu Senhor, é a voz do meu Deus. É Ele quem está me chamando, sabe, irmãos? A coisa mais maravilhosa de ouvir a voz de Deus é que depois de ouvir ela, você não liga mais para as outras vozes. A Bíblia diz que ela é como o som das muitas águas. E se você ouvir essa voz uma vez, vai ser suficiente. Mas saiba disso, haverá um som sendo repetido na sua cabeça. Ele vem dizendo: larga, desiste desse casamento, desiste da sua própria vida, desiste de ser um crente sério. Olha, não precisa tudo isso, não dá nada não, está tudo bem, segue do seu jeito. Sabe, esse som tem feito muita gente se prostrar, mas em nome de Jesus não será o meu caso e nem o seu caso, amém? Nós vamos continuar de pé, servindo o nosso Deus. A fornalha nos testa. Agora, sabe, irmãos, há algo aqui interessante, que a Bíblia fala que esses homens, eles foram lançados numa fornalha que foi aquecida muitas vezes. A Bíblia diz que ela foi aquecida 7 vezes mais, a ponto de que as pessoas que foram jogar eles lá, essas pessoas agora, elas morrem. Há um incêndio, há um fogo que está aumentando, e eu quero afirmar isso. No fim dos tempos, o fogo vai aumentar, as provações serão maiores. Se prepare, irmãos. Eu estou dizendo, nós, como igreja, nós queremos estar preparados para a vinda de Jesus, para suportar as grandes tribulações. Então se prepare, porque o fogo vai aumentar, as provações virão e serão maiores. Eles estão ali, mas há algo que eles fazem. Hebreus 11, capítulo 34 vai dizer: alguns homens, pela fé, eles aprenderam uma maneira de apagar a força do fogo. Olha que maravilhoso. A Bíblia vai dizer, eu amo isso, que quando aqueles homens saem de lá, nenhum fio de cabelo foi chamuscado. A Bíblia diz que eles tinham até chapéu. O chapéu não foi queimado, a roupa não tem cheiro de fumaça, as suas túnicas estão intactas, o cabelo está inteiro. E eles saem de lá assim, o fogo não teve poder sobre eles. O texto vai dizer no verso 27, olha só, e ele diz assim: e sobre os seus corpos o fogo não teve poder nenhum. Leia lá no verso 27, eu acho maravilhoso. Sabe o que está acontecendo? Esses homens, eles estão aprendendo a ser assim tão íntimos de Deus, a ter um conhecimento tão profundo de Deus, que de repente o fogo, a aflição, ela chega e ela já não tem mais poder para deixar eles desesperados. A coisa mais feia, irmãos, que um crente pode fazer é viver assim, uma vida agoniada. Pensa numa coisa feia, é um crente ansioso, desesperado, como se não tivesse pai, como se não tivesse quem cuide dele. Coisa mais feia. Sabe, irmãos, tem um jeito para que no final da provação Deus seja glorificado. E o jeito não é você passar pela provação, não é só terminar a provação, é sobre durante a provação eu apagar a força do fogo, eu dizer: não vai me deixar desesperado, não vai me deixar aflito, isso não vai me deixar com medo, isso não vai me paralisar. Esses homens apagaram a força do fogo. Há um fogo, irmãos, desse mundo tentando nos envolver, há um fogo tentando assim nos deixar ansioso, preocupado. A minha pergunta é: como é que você está reagindo a isso? Como é que você tem reagido? De vez em quando eu tenho que acalmar uns crentes, falo: calma, irmão, calma, ei, você tem pai. Sabe, irmãos, eu vejo os meninos lá em casa, eu fico assim tão feliz, porque a gente não encontra esses meninos ansiosos por aí, desesperados. O mundo vai acabar, papai, você pagou o boleto da luz. Sei quem tem filho criança, vocês estão preocupados com isso? Não? Seus estão? Ei, Dieguinho, a Olive, preocupada, foi falar com você, com a Dani, assim, ó. Acordei, não consegui dormir mais. Já viu aquelas mulheres desesperadas? É crente, mas parece que não tem pai. Não consegui dormir mais. A Olive já fez isso? Acordei pensando se nós pagamos a conta da água.
Nossa. Não, ela tem pai, ela só precisa saber se o Diego e a Dani estão por perto e está tudo bem. Ô, irmão, aprenda a apagar a força do fogo. Aprenda a apagar. Chegou a crise, se instalou na minha casa. Ei, nós temos pai. Calma aí, gente. Sabe, tem crente que passa pela prova, quando sai do outro lado está tudo estrupiado. Aí ele sai com a roupa tudo queimado, o cabelo chamuscado, fedendo fumaça. Ele fala, estou passando pela prova e dando glória a Deus. Deus não está sendo glorificado, não. Isso é uma vergonha. Não, mas eu estou passando, pastor, estou aqui do outro lado. Primeira prova é um desespero, chora, sapateia, vou desistir, vou parar e sapateia. Você fala, não, peraí, irmão, isso não é coisa de crente, não. Aqueles meninos, a Bíblia diz que eles estão no meio da prova, o fogo não teve força contra eles. Por favor, olha para quem está do seu lado e fala assim, irmão, aprenda a apagar a força do fogo. Não tem problema com fogo, não, nós gostamos do fogo. Nós temos que apagar a força dele. O fogo não pode encontrar lugar no nosso coração, irmão. Ele está encontrando, está deixando a gente desesperado, apavorado. O que vai ser do meu futuro? Não, está guardado, o meu futuro está na mão de Deus. Esse fogo não vai fazer isso comigo. Não, eu vou ficar em paz. Você já teve tanta paz que você achou que você estava assim, perdendo até a consciência? Já ficou em paz de um jeito que você fala assim, será que parece que eu não estou nem ligando para a situação? Eu estou ficando frio. Chega esse nível de paz que Deus quer nos dar. É a paz que excede o entendimento. É a paz no meio da fornalha. Tem uma expressão que eu gosto, que quando o rei Nabucodonosor fala deles, ele fala assim, gente, peraí. Ele está lá do alto olhando, porque, presta atenção, quando alguém era lançado na fornalha, aquilo era um espetáculo. Eles reuniam a cidade inteira, porque aquela era uma grande lição para toda a comunidade. Quem não obedeceu ao rei vai ser lançado. Então está todo mundo assistindo, está todo mundo olhando aquela cena, assim como está todo mundo olhando para a sua vida. Sabe, irmãos, aquelas pessoas para quem você prega o evangelho e fala, Deus é poderoso, elas estão vendo você tremer na primeira gripe. Primeira nariz escorrendo do menino, você desespera, vai morrer, é o Covid. Calma, está todo mundo olhando. A Bíblia diz que Nabucodonosor olhou, coçou o olho e falou, ô pessoal, conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4. Conta de novo. Espera aí, nós não lançamos lá dentro 3 homens amarrados. Como é que agora nós estamos vendo 4 soltos? E a Bíblia fala, a palavra andando é a palavra hebraica para explorando. Olha que legal. Sabe o que eles estão fazendo? Passeando dentro da fornalha. Não é que aquilo não causou medo, não é que aquilo não é pesado, não é que isso tudo que está acontecendo não seja uma coisa muito séria. Eu estou dizendo, a sua dor, a sua crise é séria, é pesada, mas aqueles meninos estão dentro com o quarto ser, então agora pouco importa o tanto de fogo que tem. Interessante agora é saber, ei, Deus está aqui com a gente, e agora eles passeiam. Fico imaginando o Sadraque pegando uma lenha ali, falando, acho que esse aqui é manjoleiro, hein? Sei lá, isso aqui, o que você acha? Isso aqui dá para nós levar depois já acesa mesmo, já que nós estamos lidando com fogo. Vamos levar acesa mesmo, ação alcatra no final. Vai ser maravilhoso. Eles estão passeando ali. Não há desespero. Eles estão andando junto do quarto ser. A Bíblia diz que eles foram livres. Aqui tem uma chave. Há áreas da sua vida que jamais serão liberadas. Você nunca vai ser liberto. Há áreas da sua vida que ficaram amarradas por causa de uma dor do passado, um trauma do passado, algo que aconteceu, e a Bíblia nos ensina. Às vezes a fornalha vem para te soltar. Às vezes você vai ser confrontado com alguns medos, algumas dores, sabe para quê? Para te desamarrar. Aqueles homens foram desatados, o fogo não pôde tocar o chapéu, o fogo não pôde tocar o cabelo, o fogo não toca a roupa, o fogo não deixa nem cheiro de fumaça, mas o fogo faz uma coisa, o quê? Libertou eles. Sabe, irmãos, tem algumas coisas na minha vida que eu só pude ser liberto no dia da dor. Eu só pude ser liberto quando eu enfrentei a minha fornalha. Haviam coisas que me prendiam, me amarravam, mas sabe, na fornalha a gente vai sendo liberto. Tem dores que vêm na nossa vida e de repente você percebe, bom, eu consigo suportar isso com Jesus. E eu vou passar por outras ainda piores. E eu agora estou liberto do medo, eu estou liberto das ameaças do diabo, eu estou liberto daquilo que me prendia lá atrás. Aqueles homens estão passeando dentro da fornalha.
E sabe, irmãos, eu acho maravilhoso, porque quando termina, a Bíblia diz que o Nabucodonosor está olhando para eles e falando: gente, sai daí, por favor. Aí eles saem. Eu imagino ele cheirando a roupa. O que está acontecendo? Vocês são diferentes. Me conta. E os meninos estão ali olhando para ele, sorrindo, assim, alegres, porque foram, Deus os livrou no meio da fornalha. E aí então Nabucodonosor dá um decreto: a partir de agora, o Deus desses meninos, Ele é o Deus sobre toda a nossa nação. Olha só o que está acontecendo. Irmão, se servisse só para isso já estava bom. Mas ele diz: e agora eu promovo Sadraque, Mesaque e Abednego como chefe das províncias. Irmãos, quando você olha para a Bíblia, existem 3 momentos em que eles foram promovidos. O primeiro momento é quando Daniel revela o sonho de Nabucodonosor. Daniel revela o sonho, aí depois no meio daquela crise, ao passar a crise, Daniel é promovido e ele fala: promove também os meus amigos. Os amigos vêm juntos. Depois, quando passa a fornalha, mais uma vez eles são promovidos. O rei fala: promova eles, a chefe das províncias. E eles são promovidos de novo. E a última promoção que eles recebem é quando Daniel passa pela cova dos leões. Depois da cova dos leões, mais uma vez o rei fala: ei, que se promova Daniel. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Há uma promoção. Deus vai colocar você num lugar de influência e vai te dar autoridade quando eu e você aprendemos a lidar com as fornalhas da nossa vida. Há uma autoridade que não é estabelecida na nossa vida e instalada nos momentos bons. Há uma autoridade que se dá na nossa vida depois de viver fornalhas. Sabe, irmãos, eu quero ouvir você que teve uma crise no seu casamento e orou e Deus sarou você. Eu quero ouvir você sobre casamento. Você que teve uma luta difícil com seu filho e orou e passou por aquela crise, eu quero ouvir você falando sobre filhos agora. Existem autoridades que Deus vai dando para nós e promoções que Ele vai nos dando no reino espiritual, que elas são resultados de pessoas que passaram por provações e suportaram elas. Ao suportar a fornalha, ao final ele está dizendo: não tem o que fazer, eu vou ter que elevar esses meninos. Eu vou colocar eles num lugar de influência, eu vou colocar eles num lugar de autoridade. Toda vez que eu estou ouvindo alguém falar com muita autoridade, toda vez que eu sento ouvindo um pregador, um líder falando assim, cheio de autoridade, eu quero saber a história, me conta a história, porque isso aí não é normal. Isso não é sobre homilia, isso não é sobre oratória, isso não é sobre um microfone, isso é sobre uma história. Conta para mim a sua história. E sempre tem uma história de alguém que rompeu, alguém que passou uma luta terrível. Ouça o que eu estou dizendo. Aqueles meninos foram levantados para governar depois de passar pela fornalha. Há um ambiente que Deus vai te colocar para liderar, para governar. Há lugares, irmãos, que espiritualmente Ele vai te colocar como liderança, autoridade. Mas depois que você enfrentar essa fornalha, e depois que você enfrentar isso e for liberto das suas amarras, então Ele te coloca num lugar de referência. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero terminar essa mensagem lendo uma coisa com os irmãos. Você pode ficar em pé só para parecer que está acabando. Sabe, irmãos, de tudo que nós falamos aqui, nada me provoca mais, nada me deixa mais assim animado do que pensar que o quarto ser só apareceu dentro da fornalha. Você já parou para pensar, irmãos? O próprio Nabucodonosor está olhando e falando: gente, tem alguém ali que parece filho de Deus, está com eles. Não foi Sadraque que contou essa história para nós. Não foi Daniel que disse: ei, Deus se manifestou no nosso meio. Foi o próprio inimigo que falou: ei, eu vi Deus com ele naquela provação. É o inimigo olhando para aquelas pessoas e falando: cara, esse cara suportou a prova mais difícil da vida dele, eu vejo Deus na vida dele. Você não vai encontrar a manifestação do quarto ser em nenhum outro lugar no livro de Daniel. Você não encontra a manifestação dessa imagem
o Filho de Deus em Daniel, em nenhum outro lugar, você só encontra dentro da fornalha. E essa é a melhor notícia que eu tenho para te dar aqui nessa noite. A melhor notícia é: as fornalhas virão. O fogo de Deus vai vir sobre você para te provar. Dores, problemas, crises. Deus não tem prazer no seu sofrimento, nem no meu, graças a Deus. Mas Ele tem prazer em nos ver sendo promovidos no reino dEle, sendo colocado em níveis diferentes de autoridade, para poder, irmãos, sobre demônios, sobre potestades, no reino dEle, poder fazer a obra dEle. Nós não fazemos nada sem autoridade. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele tem prazer em nos ver libertos de amarras. Sabe, irmãos, o quarto ser só apareceu ali. E eu quero terminar essa mensagem hoje, assim, animando o seu coração. A notícia boa é que teremos sim as fornalhas. Mas a notícia boa é que nas fornalhas nós teremos a maior manifestação e revelação de quem Deus é da nossa história. Quero assim, irmãos, confessar a vocês. Eu achava que eu conhecia Deus, mas nos momentos mais difíceis da minha vida, eu descobri um Deus que eu não conhecia. Há uma revelação de Deus que não se dá nos dias mais fáceis da nossa vida. Há uma revelação que vai acontecer quando a gente estiver assim, sem saber o que fazer, sabe? Quando Abraão disse Jeová Jirê pela primeira vez, foi quando ele estava para matar o seu filho, ele não sabia mais o que fazer. Então ele descobre uma nova revelação de Deus no pior momento da sua história. O quarto ser apareceu. E ele apareceu dentro da fornalha. Você está vivendo crises, dores, escassez. Eu quero afirmar a você isso. Esse é o ambiente perfeito para o quarto ser aparecer, para a glória de Deus se manifestar na sua vida. E até mesmo os seus inimigos vão dizer: só pode ser Deus cuidando desse irmão. Só pode ser Deus sustentando. Ela não podia estar de pé. Ele não podia estar caminhando. Era para ela estar acabada de depressão. Era para ele estar vivendo assim crises horríveis. Era para ele estar chorando. Olha como é que está. Era para estar arrasado, mas não. O que está acontecendo? Até os inimigos vão provar e dizer: só pode ser Deus, só pode. Só pode ter um quarto ser segurando na mão dele, enquanto ele anda por essas fornalhas difíceis aí. O som mais nítido que eu ouvi da voz de Deus foi a pior lágrima que eu derramei. Na minha maior dor, foi assim, um momento de maior sensibilidade dos meus ouvidos, para ouvir o som da voz de Deus. E eu quero ler um texto. Esse texto, eu estava no avião, e esse texto assim mexeu tanto comigo. Eu vou terminar lendo ele. João capítulo 12, no verso 27. Eu espero que faça sentido para você, porque para mim fez tanto. E eu vou terminar falando disso. Então em João capítulo 12, verso 27, você precisa entender o contexto. Jesus está assim, à beira da sua prova, da sua fornalha. Aqui a Páscoa está chegando. Jesus sabe que ele vai ser crucificado. Ele sabe que ele vai sofrer demais. Ele sabe que ele vai morrer. E aí Jesus faz uma declaração aqui que mexe comigo. Ele fala assim: agora a minha alma está angustiada. Para Jesus fazer essa declaração, irmãos, é porque havia uma grande angústia mesmo nele. Ele está dizendo: a minha alma está angustiada, mas será que eu deveria orar: Pai, me salva nessa hora? Será que era certo eu orar: me livra dessa fornalha? Será? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. E ele está dizendo: eu entendo que passar por fornalhas não é gostoso, passar por crise não é gostoso, mas ele também está dizendo: é necessário. Foi para isso que eu vim. Não há um caminho fácil para o Evangelho. E aí, o verso 28 diz assim, ó: Pai, glorifica o teu nome. Olha a decisão de Jesus. Eu não estou pedindo mais para o Senhor me livrar da fornalha. Eu não estou pedindo mais para o Senhor me tirar dessa cruz. O meu pedido é:
glorifica o teu nome. E se para isso eu tiver que passar pelo sofrimento que eu vou passar, então eu aceito com uma condição: glorifica o teu nome. E aí, a Bíblia diz que uma voz do céu diz assim: eu já glorifiquei e glorificarei outra vez. Aí, irmãos, olha que interessante. Depois que essa voz ela é liberada do céu, a Bíblia diz assim no verso 29: e a multidão que estava em volta ouviu a voz, mas eles pensaram: é um trovão. E outros diziam: é um anjo. Sabe, ninguém entendeu a voz. Diga para quem está do seu lado: ninguém vai entender a voz. Só uma pessoa entendeu a voz. Quem foi que entendeu a voz? Só uma pessoa entendeu. Só foi a pessoa que estava indo para a crucificação. Sabe, existem ambientes que vão revelar a voz de Deus como nenhum outro lugar vai poder revelar. Todo mundo em volta está dizendo: será que foi um trovão? É um barulho esquisito. Jesus está dizendo: Ele falou comigo. Ele falou comigo. Às vezes a gente está tão assim, insistente, a gente está tão decidido a pedir para Deus livrar a gente de dores, de crises, que a gente perde a chance de ouvir o que Jesus ouviu naquele dia. Às vezes a gente está tão decidido a vir para um culto, pedir: Deus, me livra, que a gente está perdendo a chance de ouvir um som que você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Há uma voz que você só vai ouvir nesse lugar de angústia. Sabe, irmãos, ensinaram para nós que a angústia não fazia parte da vida cristã, mas não é verdade. Eu sempre estou angustiado, eu sempre estou pensando: há algo mais para ser feito, algo que eu possa fazer para melhorar e para glorificar o nome de Deus. Há uma angústia, e nesse ambiente de angústia eu escuto sons que para todo mundo parece trovão. As pessoas em volta falam assim: eu não entendi. Mas quem está indo para a cruz está entendendo. Quem está dentro da fornalha está entendendo. Quem está na fornalha está vendo o quarto ser e está compreendendo. Ouça o que eu estou dizendo: há uma revelação maior para quem está dentro da fornalha. Jesus ouve aquela voz. Todo mundo está dizendo: é trovão. Outros estão dizendo: é anjo. E ele fala: foi meu pai. Eu escutei meu pai aqui, pessoal. Fique tranquilo, eu vou passar por isso. Eu ouvi a voz do meu pai. Foi trovão não. Lá fora ninguém está discernindo a voz. Sabe, eles estão dizendo: é crise, é recessão, vai acabar, o capeta vai dominar. Eles não conseguem discernir a voz. Mas nós estamos caminhando cada dia mais perto da nossa crucificação. Sabe, nós que estamos cada dia mais renunciando, oferecendo a outra face, abrindo mão da nossa vida, nós vamos entender essa voz. Outros não vão. Sabe, meu desafio hoje aqui para nós é que a gente passe pelas fornalhas, o fogo da provação, mas que a gente do outro lado consiga dizer: Deus foi glorificado. Deus foi glorificado. Você viu minha dor? Você viu o que eu passei? Você acompanhou comigo o que eu vivi? Você viu que eu não parei? Você viu que eu continuei com Ele? Você viu que eu não blasfemei contra Ele? Você percebeu isso? Então, louvado seja Deus. Eu posso suportar isso, desde que o nome de Deus seja glorificado. Eu só não suportaria ver Deus ser desonrado na minha vida. Mas se uma fornalha for necessária, então está tudo bem. Porque o que eu desejo mesmo é: Pai, glorifica o seu nome. Está todo mundo agora lá na Babilônia dizendo: nós vamos ter que adorar esse Deus, não tem como. É verdade, eu estou vendo na vida daquele irmão. É verdade, sabe? Eu critiquei você, mas agora eu vejo sua casa, agora eu vejo sua família, agora eu vejo seu caminho. Eu critiquei você, mas não tem mais argumento agora. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Você quer correr para o altar? Venha. Eu não vou insistir muito não, sabe?